A mensagem desta semana não será que servirá de base para os encontros de células, mas sim a da noite. E essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. E anteriormente estou trazendo hoje. E o título dela é Igreja, o Corpo Espiritual de Cristo. Daqui a pouco queremos entregar aos irmãos uma pesquisa que visa encontrarmos voluntários que se disponham a servir, repito redundantemente, voluntariamente, como membros do corpo de Cristo. A mensagem desta manhã visa despertar os irmãos para a necessidade de servir o Senhor como parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, onde cada membro deve desempenhar uma função para que o corpo funcione de forma harmoniosa para o bem de todos. A palavra de Deus nos faz saber que, assim como o corpo humano é um, e tem muitos membros, assim também ocorre com o corpo espiritual de Cristo. 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então ele usa a figura de um corpo humano para dizer que a igreja, o corpo de Cristo, funciona da mesma forma. Por isso que é uma das figuras que são usadas no Novo Testamento para descrever a igreja do Senhor. É importante destacar ainda nesse mesmo lugar onde eu acabei de ler, no versículo seguinte, mostra que nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo quando cremos em Jesus. O texto diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ele não está falando aqui do batismo nas águas. Ele não está falando aqui do batismo no Espírito Santo. O que ele está falando é do batismo do Espírito Santo, o batismo com o qual eu e você fomos batizados em Cristo Jesus. Não é nas águas, não é no Espírito, é no corpo de Cristo. Eu quero, com a permissão de Deus, entrar em mais detalhes no dia dos batismos, se Deus permitir. Por hora não posso entrar em muitos detalhes, senão eu não chego ao final da mensagem. Mas o fato é que nós nos tornamos membros do corpo de Cristo quando cremos nele. E só para a coisa não ficar assim, o batismo nas águas é uma figura de uma realidade espiritual que é descrita neste texto, e que é descrito bem pormenorizadamente no capítulo 6 de Romanos, logo nos primeiros versos dessa epístola. Então nós precisamos estar conscientes de que o corpo de Cristo é espiritual, e funciona por meio do Espírito de Deus, e não com os recursos humanos. O texto diz: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, trata-se do corpo espiritual de Cristo. A figura do corpo é usada para que entendamos melhor como funciona o corpo de Cristo, como é que funciona a união de Cristo conosco, igreja do Senhor Jesus. Então, trata-se do corpo espiritual, assim chamado de Cristo. Isso significa que não podemos fazer as coisas mais elementares
com nossos próprios recursos. Eu me refiro a coisas mais elementares. Eu sei muito bem o que é fazer coisa elementar sem orar. Eu sei o que é muito bem fazer coisa elementar sem ter buscado a presença, a graça e o poder dele. Porque eu me enrolo todo. Eu não consigo, muitas vezes, aí eu acordo, oh, você não orou. Vocês vão dizer, mas, bom, Deus faz assim comigo. Talvez eu precisasse saber disso para poder dizer para vocês, porque muita gente age na igreja como se não precisasse orar. Não se prepara, não busca a presença de Deus. E depois pensa, você pode ter uma boa performance, mas vai ser puramente humana. Ela não vai tocar corações, ela não vai atingir pessoas, não vai mudar vidas. Nós dependemos então inteiramente do Espírito de Deus que age em nós, em nome de Jesus. João 16, 13, 14 diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O Espírito de Deus é o representante de Cristo na igreja, aqui na terra. Ele representa Cristo, ele age em nome de Cristo, ele fala em nome de Cristo. Por isso que o corpo é de Cristo. É por isso que Jesus ordenou e nos disse em João 15, 4 e 5, esses textos não vão aparecer aqui, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós estamos aqui diante de uma outra figura, daquilo que Jesus é e a sua igreja. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse se dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha, precisamos ter esse entendimento. Não dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nós o temos em nós, mas nós entramos em comunhão com Ele, ou seja, em comunhão com o próprio Cristo, representado no Espírito de Deus. E quando oramos, quando lemos a palavra, quando nos humilhamos diante de Deus, quando jejuamos para ter esse relacionamento mais íntimo com Ele. Como membros do corpo de Cristo, devemos conhecer a vontade de Deus para vivermos em obediência. E o nosso exemplo é Jesus Cristo. João 4:34. Epa. Vamos em frente aí. Jesus lhes declarou. Isso aconteceu quando os discípulos foram comprar comida e foram na cidade. Quando voltaram, eles disseram para Jesus comer. Jesus então lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus viveu uma vida de obediência. Ele se alimentava daquilo que o Pai dizia para ele fazer. Não podemos esquecer que ele veio como homem. E como homem ele veio como servo. Para não dizer escravo, porque essa é a palavra que a Bíblia usa quando Jesus se humilhou e se tornou homem. Em João 6,38, esse texto não tem aqui também,
porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus abriu mão da sua vontade, não que ele não a tivesse como homem, mas para fazer a vontade do Pai. E ele queria isso, ele vivia para isso, ele veio para isso. E ele é exemplo para nós. Nós devemos estar buscando isso. Agora nós conhecemos a vontade de Deus por meio de 3 fontes espirituais. A primeira é a palavra de Deus. Mateus 4:4. Jesus estava sendo tentado e o diabo tentou a fazer algo que ele podia fazer, se ele quisesse. Sugeriu a ele uma coisa que ele não aceitou. Todos nós recebemos muitas sugestões ao longo da nossa vida. Nós não temos que aceitá-las se elas não estiverem alinhadas com a palavra de Deus. Por isso Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, que é o que Satanás sugeriu que ele fizesse, comesse, transformasse pedras ali em pães, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que o homem deve viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento do membro do corpo de Cristo. Esse deve ser o meu alimento, deve ser o seu alimento. E assim como você se alimenta diariamente, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você não pode fazer a vontade de Deus se você não tiver tempo para ler a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem a dizer para você. Mais tarde, na oração que Jesus fez pelos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Santificar significa separar-se para uso de Deus. Como é que nós nos separamos para ser usados por Deus? Através da sua palavra. Não há outro caminho, não há outro meio. Então, isso diz respeito à minha conduta no corpo de Cristo e em todo lugar onde eu for. Conhecemos a vontade de Deus por meio de 3 fontes espirituais. A segunda, a prática da oração. Jesus ensinou. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Qual é a recompensa? A resposta à oração. Por que fazemos isso? Para nos humilharmos diante de Deus, para reconhecer a nossa incapacidade de agir com os recursos humanos. Nós precisamos separar tempo para orar. Ah, eu não tenho tempo. Olha, então você está usando a sua vida de maneira totalmente inadequada. Se você não encontra tempo para ler a Bíblia e para orar, você está com os valores totalmente fora do lugar. Você é cidadão do reino de Deus. E o cidadão do reino de Deus precisa conhecer a lei de Deus, precisa conhecer a lei do reino, precisa conhecer a constituição do reino e precisa estar em contato com o rei do reino. Jesus, quando esteve aqui, nos ensinou algo muito importante que eu já mostrei muitas vezes para vocês. Marcos 2,18 também não está aqui. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João
E os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia vão jejuar. Olha, vai chegar um momento que eu não vou estar mais entre vocês. E se vocês quiserem estar comigo, Jesus sugeriu que o jejum seria uma maneira deles entrarem em contato com Jesus de uma maneira mais significativa. O jejum é uma maneira de você expressar: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu não posso. É uma maneira de você dizer: eu quero estar contigo. Um dos pedidos de oração que nós temos colocado aqui reiteradas vezes é que Deus coloque em nosso coração um desejo de estar com Ele. Você é membro de um corpo, e o corpo é espiritual, e se você não tem relações com o cabeça desse corpo, que é Cristo, então você vai viver na força da carne. E na força da carne não dá para chegar em lugar nenhum. Não vou dizer que você vai jejuar dia e noite, cada um sabe de si e faz o que achar melhor. Mas se você quer estreitar seu relacionamento com Deus, uma boa opção é o jejum. Jesus disse também, ensinando-nos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus nós a sabemos quando oramos. Se não sabemos, nós pedimos que a vontade dele seja feita, mas ele deixou claro que a vontade dele deve ser feita. Na 1 de João, capítulo 5, versos 14 e 15, ele diz assim: essa é a confiança que temos com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus ouve a oração que é feita de acordo com a vontade dele. E a vontade dele nós a conhecemos na palavra. Então, a necessidade que eu tenho de conhecer, de conhecer a palavra e de orar de acordo com a palavra. Fora disso, não há vida espiritual. E nós conhecemos também a vontade de Deus por meio de 3 fontes espirituais. A terceira é o Espírito de Deus. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O Espírito de Deus revela a sua vontade de 3 maneiras, audivelmente. Um exemplo disso não está aqui também. Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. É no episódio de Filipe e o eunuco, descrito em Atos capítulo 8, verso 29. Então o Espírito fala de forma audível. Fala todo dia, toda hora? Não. Quem tem esse privilégio normalmente são os profetas. E eu não estou dizendo que são aqueles que profetizam, eu disse que são os profetas, é diferente. Não vou explicar isso aqui agora. Mas outra maneira é o testemunho do Espírito no nosso espírito. Romanos 8,16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, diz outra versão. Então, você não ouve nenhuma voz
mas simplesmente você sabe, e sabe com certeza, com convicção. Também a outra maneira é pela voz da nossa consciência. O apóstolo Paulo, Romanos 9:1 disse: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. É a minha consciência confirmada pelo Espírito de Deus. Mas nenhuma delas contraria jamais a palavra de Deus. Então, tudo tem que ser testado pela palavra de Deus. E se você não conhece a palavra, você é facilmente induzível ao erro. O que nós mais temos são pessoas que ensinam coisas que não são coerentes com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a espíritos de demônios. Não estou aqui para pôr o dedo em ninguém, mas você deve estar atento, e se você não conhecer a palavra, você facilmente será induzido ao erro. Como membros do corpo de Cristo, nós devemos saber que pertencemos a um reino espiritual. Eu fui ver o meu tempo aqui, estou com pouco tempo, mas eu vou chegar lá. João 17, 15, 16, Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou. Jesus fez, é parte da oração que ele fez pelos seus discípulos. Eles não são do mundo como eu também não sou. Temos que ter essa consciência. Essencialmente, você é um espírito. Você tem uma alma e habita num corpo. Mas quando você deixar esse mundo, o que você vai ser é o seu ser espiritual, é esse que permanece. Então, se nós não vivermos a vida no Espírito de Deus, em nosso espírito, pelo Espírito de Deus, nós estaremos agindo como todas as demais pessoas que não conhecem a Deus. Nós estamos no mundo, mas pertencemos a um reino espiritual, o reino de Deus. Por isso, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Será que nós temos feito isso? Nós estamos no mundo, mas pertencemos a um reino espiritual, ao reino de Deus. Por isso, nosso compromisso é com a excelência. Filipenses 2, 14, 15. Façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então, eu e você devemos fazer a diferença no mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu e você devemos brilhar como luzeiros, devemos, através das nossas ações e atitudes,
através das nossas boas obras, é o melhor. O que é excelência? Não é o que você não pode fazer. É você, na dependência do Espírito, na graça e no poder de Deus, fazer o que você pode de melhor. É dar o seu melhor. Jesus usou homens iletrados e fez deles seus discípulos. E eles, cheios do Espírito, puderam fazer muitas coisas. E coisas espantosas. Milagres, prodígios, maravilhas, pregar com autoridade no poder do Espírito. Mas eram homens iletrados. O que nós temos que entender, então, é que você tem que ser excelente no que faz. Se é o melhor que você pode fazer, glória a Deus por sua vida. Deus não olha, Ele não vai pedir de você além daquilo que Ele sabe. Você pode fazer nele. Todos nós temos limitações, não temos todos os dons, não temos toda a capacidade. Mas o que me for trazido às mãos para fazer, eu devo fazer da melhor forma. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus, não é para o outro ver, é para você estar servindo a Deus. Por isso, nós estamos no mundo, mas pertencemos a um reino espiritual, o reino de Deus. Por isso não servimos apenas às pessoas, mas antes de tudo ao Senhor. Colossenses 3,17 diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus. Você é representante do Senhor Jesus. Eu sou representante do Senhor Jesus. Tudo que eu fizer, devo fazer em nome dEle, dando graças a Deus Pai. O que você está fazendo, você pode fazer em nome de Jesus? Você pode dizer: eu estou fazendo em nome de Jesus. É o que eu sei e eu posso nele. 22b, não servindo apenas quando estão vigiando, sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Amados, temos que ter essa consciência. Eu creio que isso aí nem tinha que ter, é algo inerente no crente que tem comunhão com Deus. Nós estamos no mundo, mas pertencemos ao reino espiritual, por isso devemos visar os interesses do corpo de Cristo e não os nossos próprios interesses. Filipenses 2, 3, 4, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Imagine se o pé disser para a mão: olha, eu não vou andar. Ou a cabeça quer ir em algum lugar, aí as pernas dizem: não, eu não vou nesse lugar. Já viram a incoerência disso? Eu e você não vivemos para nós, nós vivemos para Deus. Estamos no corpo de Cristo e devemos ser sensíveis ao que Ele quer e fazer o que Ele quer. Nós somos partes de um único corpo. 1 Coríntios 12, 14 a 20. Quanto tempo tem aí, Bia? Quanto tempo? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então temos que ter esse entendimento. Nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao corpo de Cristo. E temos que servir uns aos outros. Somos parte de um único corpo, onde não há espaço para autossuficiência, para vivermos como se não precisássemos uns dos outros. Verso 21 do mesmo texto. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Da mesma maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Concluindo, nenhum de nós pode viver indiferentemente às necessidades uns dos outros, e muito menos às necessidades do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Eu queria que você... Não vai ter louvor aqui no final. O culto termina aqui. E vocês vão entender por quê. E a transmissão eu só vou orar. E logo depois a transmissão deve cortar. Senhor, nós queremos em nome de Jesus te agradecer. E eu te peço, Deus... Melhor eu te agradeço, na certeza de que o Senhor operou aqui. Na certeza de que o Senhor agiu e ouviu a nossa súplica que fizemos durante o tempo todo, ao longo dessa semana. Que o Senhor continue falando e nos ajude agora, que ao sairmos daqui, saiamos em paz, seguros, cercados pelos teus anjos, livres do mal, e que a mão do Senhor seja conosco para fazermos a tua vontade. Pedimos que o teu Espírito nos guie agora no que vamos fazer aqui. Nós pedimos, crendo que nos ouves em nome de Jesus. Amém.